Saudações internauta, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje apenas apresentando um artigo que eu fiz quando eu estava iniciando no estudo do grego, né? Ali bem no começo mesmo. Então fiz um artigo aqui, esse artigo analisa a queda de Satanás, né? Analisando Lucas capítulo 10, versículo 18. Aquela questão lá, eu via Satanás caindo, então tem alguns autores que naquele momento eu conhecia um pouco mais relacionado ao Novo Testamento, grego. Tem alguns aqui que são realmente da área, né? Uma galera aqui, né? Então já tem uma galera aqui que trabalha nisso aí, que é mais teologia, né? Também os comentários aí. E aí vai. Basicamente é isso, né? Aqui da apresentação inicial. Vamos só verificar aqui, deixa eu sair dessa questão. Aí nós temos aqui, tal, uma introdução, falando um pouquinho aqui da questão qual que seria a proposta aqui do artigo e tal. Eu nem revisei esse artigo ainda, apenas fiz ele uma vez, que eu fiz uma única revisão dele, mas não fiz aquela revisão final, né? Então aí só para mostrar para vocês. Então tem alguns conceitos aqui, né? Um debate a questão sobre o nome Satanás, um pouquinho apresentando o que seria hermenêutica, exegese, tal, alguns conceitos sobre o evangelista, que eu citei ali a questão do evangelista Lucas, né? E aí tem toda uma questão aqui. E aí nós temos a questão dos aspectos lexicossintáticos. Aqui nessa parte, terminei me propondo pegar o texto de Lucas 10, 18 e compará-lo com vários outros textos gregos para entender se havia algum tipo de variante ali que poderia mudar. Então, qual seria a questão aqui? A questão basicamente que alguns entendem que nesse texto você tem uma queda, tipo assim, eu via Satanás caindo como relâmpago do céu e tal. Quando os discípulos foram enviados ali para pregar e voltaram alegres. Aí, alguns afirmam que aquela queda é queda de Satanás, quando Jesus vê, ela seria uma referência àquela queda já muito badalada aí de Ezequiel 24, também lá o Isaías 24 e acho que Ezequiel 28, uma coisa assim, né? São esses dois livros aí que tratam daquela questão ali, que alguns atribuem sendo a Satanás, outros não, enfim. Certo que uma galera atribui esse texto àquela queda ali. E aí eu fui analisar, verificar aqui, né? Então, bem no começo mesmo ali, quando eu iniciei no grego ali. Então, aqui já era um grande desafio, mas me propus a fazer essa análise ali da minha forma, do jeito que eu entendia naquele momento, até onde eu conseguiria enxergar. E aí a gente avançou um pouquinho, verifiquei que não tinha nenhum tipo de variante textual, né, aqui nessa passagem. Então ali era só mesmo o sentido que a gente poderia extrair da passagem, saber o que eles realmente estavam dizendo. E aí foi toda a parte aqui. Nessa parte aqui eu analisei acho que 18 traduções aqui em português. Não, nessa parte aqui eu analisei a questão a morfologia do grego, né? A questão aí, a relação morfossintática aqui. Aí nós temos, classificando tudo direitinho, ali cada palavra em grego, o que que é, quantas vezes aparece, o que que significa e tal. Aí eu fui, analisei aqui os verbos, os três verbos principais, dei lá o meu parecer, coloquei algumas observações aqui. Aqui nós temos, após verificar a morfologia das palavras, na figura 2 é possível identificar três verbos, o verbo eipen, o verbo seria aqui eteurum, né? Não sei se aqui tá pequeno aqui, deixa eu ver, é isso, tá? É isso o verbo mesmo, eteorum, né, no caso aqui. Aí nós temos o outro verbo aqui na frente, que é a ideia de cair, né? O pesonta, né? E aí foi feito aqui algumas observações sobre isso, a questão de embaixo aqui o aumento silábico nesses verbos, indicando o tipo de verbo que seria aqui, né, o imperfeito e tal. E aí eu fui analisando, fiz um diálogo aqui com alguns estudiosos da área de gramática grega e tal. E aí a gente foi levando um pouquinho aí, indicando o que era o imperfeito, o que significava, cada uma dessas questões. E aí fui avançando nessa análise aí. E aí avancei um pouquinho mais, citei aí o outro gramático também, analisando a questão do auristo, que ali você tem auristo também, tal, o que isso representaria, o tipo de ação, o que que era. Fomos ali também em outro gramático, no caso aqui o Taylor, explicando aí a questão dos tempos e a qualidade da ação. E aí avançamos um pouquinho sobre isso. Nessa parte coloquei uma tabela já conhecida em outras gramáticas também. Aqui eu fiz algumas adaptações
poucas aqui, né? Acho que sim. E aqui coloquei algumas questões explicando a questão do tipo de ação, como que funcionava aqui. Até uma análise aqui um pouco mais antiga disso aqui, né? E aí os aspectos exegéticos dos tradutores, ou seja, aqui eu quis dizer como que os tradutores analisaram essas passagens. Aí aqui sim eu analisei, eu comparei na verdade 18 traduções em português, como que elas colocavam aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, King James, ela coloca o primeiro verbo como eu via Satanás aí cair. Aí a outra aqui, atualizada, né? Essa aqui, ó, eu via Satanás cair. E aí, ó, essa outra aqui, a King James já coloca eu vi, para nós um passado, né? E aqui uma ação, tipo um gerúndio, né? Uma ação contínua. Eu vi Satanás caindo, é uma ação contínua aqui. Aqui nós temos também uma ação contínua nesse aqui. E aí vai. Aqui nós temos uma ação imperfeita, eu via uma ação no passado que ela ainda arrasta você não consegue dizer quando que ela começou e quando que ela terminou, né? Arrasta aí seus efeitos. Ok, basicamente aí tem todas as, se quiser dar uma parada aí para observar, aqui tem uma tradução que coloca eu observava Satanás caído, né? Caído, já caído. Então aqui nós temos a ideia vai para o imperfeito, né? Uma ideia de uma ação que você não consegue determinar quando começou e quando terminou, e aqui vai para uma ideia já acabada. Eu vi Satanás caído, né? Caído em algum lugar. Aqui nós temos outra, ó, eu vi, né? Uma ação acabada que a gente poderia até classificar isso aqui como um perfeito, dependendo do local, enfim. Eu vi Satanás, eu vi, completou aqui, ó, ele viu, acabou uma ação, outro conceito aqui, né? Então aqui para nós seria uma ação nesse sentido. E aí aqui estão trabalhando os imperfeitos, aurísticos aqui nessa questão, tá? Então Satanás caindo, né? E aí nós temos, avançar aqui mais um pouco. Ok, nós temos aqui, ó, essa que vai numa ideia imperfeita que eu via Satanás cair, né? Eu via. Então tem todas aí as traduções. E aqui depois eu fiz a análise. Em síntese, a maioria dos tradutores, né, que é a parte em vermelho, preferiu o verbo exercendo uma ação contínua. Seria o primeiro verbo aqui, né? Quem está falando o primeiro verbo. Não, uma ação contínua, não acabada, não pontual no tempo. Assim, Jesus não viu a ação concluída, a queda imediata lá de Satanás, mas ele via uma ação contínua, uma ação continuada, o chefe dos poderes do mal, em profunda deposição em relação ao seu comando aí. Então, foi uma observação aqui que eu terminei fazendo e no finalzinho eu usei uma citação aqui, tá? Entre aspas, uma citação dessa chave linguística aqui, tá? E aí alguma observação para reforçar o que eu estava comentando aí. E aí eu fui analisei outras questões. E aí tem uma análise relacionada aos outros verbos e aí daí eu tirei as conclusões, tá? Algumas conclusões aí. Aí tem um diálogo aqui com alguns estudiosos, mais propriamente dito aqui. Aí vai analisando. Vamos aqui para o que esses estudiosos estavam observando concernente a isso. Aí vai, eu coloquei algumas referências, algumas notas de rodapé aqui, algumas coisinhas aí e tal. Era um artigo bem, eu nem cheguei a publicar, mas fiz mesmo para questão de estudo, né? Para ter alguma coisa a observar aqui para dizer, né? Aí nós temos aqui uma análise do ponto de vista, aqui na parte em vermelho, né? Do ponto de vista correto, o ponto de vista correto é sem dúvida o expresso por Goddard. Nessas palavras, Jesus quis dizer: enquanto vocês estavam expulsando os demônios, subordinados no caso, eu estava vendo o chefe, que seria Satanás, cair, né? Seria uma ação contínua. À medida que os discípulos avançam, então o poder de Satanás ele vai caindo. Essa seria a ideia, pelo menos a conclusão também que cheguei nesse texto. E aí já vou adiantando um pouquinho da questão da conclusão, mas é interessante. Aqui, segundo esse estudioso, Brodman, que ele tem um comentário aí, 6 volumes, o estudioso ele entende que este episódio que envolve a submissão dos demônios e por fim, ou em virtude da queda de Satanás, não seria uma referência à queda do diabo pela rebelião ocorrida no passado, em algum momento lá no céu, também uma referência
aqueles textos que eu já falei de Isaías e Daniel e Ezequiel. Não seria isso aí. E nós temos toda uma abordagem aqui, eu citei o Champo também, que é um comentário bíblico. E aí vai aqui, aqui eu expliquei o contexto, o que estava acontecendo ali e tal. E aí Jesus fala, ele explicou dizendo, atentai, eu vos dei autoridade, exousia, né? Para pisar de serpentes, escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará qualquer dano. Aqui já mostra, já está de acordo com aquele comentário lá do estudioso, né? E aquele comentário também que eu estava fazendo sobre essa queda ali paulatina do Império do Mal. Portanto, a tese de que a queda de Satanás descrita em Lucas 10:18 se deu em decorrência do avanço do reino do céu encontra eco nas páginas do Novo Testamento e nelas são encontradas afirmações como estas de Jesus: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou então, porque já o príncipe deste mundo foi julgado. Ou ainda algo mais definitivo. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui vai mais ou menos nesse sentido. E aí eu continuei fazendo algumas observações aqui, contendo essas conclusões aqui, ó. Das traduções que eu analisei, esse percentual aqui, 61% dessas versões concorda com que a oração deveria ser eu via Satanás, aí o restante, né? Então 33% delas concorda que a oração deveria, deriva do verbo, desse verbo era, ficaria assim, eu vi Satanás, e aí vai. E apenas 6% delas traduz eu observava Satanás. Então tá aí todo questão do resultado, e aí fui mais ou menos naquela linha aqui você não tem. Desse modo, a análise realizada e as discussões travadas ao longo deste artigo, junto a estudiosos de reconhecimento acadêmico ilibado, permite-nos responder à questão desse trabalho, afirmando que, mesmo reconhecendo as dificuldades oriundas, em partes, da complexidade do assunto abordado e das ferramentas disponíveis, a queda de Satanás descrita em Lucas 10:18 não faz referência à queda do querubim ungido lá, que se fala muito, né? Narrada ali nos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, mas refere-se à queda gradativa do poder do reino das trevas em razão do avanço do reino da luz. Então eu concluí nessas palavras aqui. Esse seria. E aí tem vários estudiosos aqui que eu terminei usando nessa discussão. E basicamente é isso aí, tá? Espero que você tenha entendido aí a proposta. Esse é um artigo, não cheguei a publicar esse artigo, mas fiz exatamente para um aprendizado, né, próprio, né? E agora estou compartilhando aqui no canal, por se tratar de grego do Novo Testamento, que é o foco do canal. Beleza? Qualquer coisa deixe nos comentários. Qual é a sua opinião sobre esse texto de Lucas 10:18? 18. Tem alguma relação com esses textos de Isaías lá? Deixa aí nos comentários o que você entende desse texto. Valeu, fui!